Este vídeo contém audiodescrição. Na tela inicial, a fachada do TJGO com a tipografia na cor branca com a informação: a transmissão começará em breve. Na parte superior, a logomarca do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E no rodapé, do lado direito da tela, o selo do Prêmio CNJ de Qualidade. E ao lado, a tipografia que traz a informação: Prêmio Máximo da Justiça. CNJ reconhece o TJGO como ganhador do selo Diamante. Carineia Cruz abre as falas. É uma mulher negra com tranças no cabelo e usa um óculos arredondado. De igualdade, representatividade e letramento racial no Judiciário. Esse evento é uma promoção do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em parceria com a Escola Judicial, e faz parte da programação do Mês da Consciência Negra. Vale ressaltar que este webinário também está sendo transmitido pelos canais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pelo YouTube, e é com muita honra que convido o doutor Hugo Souza Silva, coordenador adjunto da Coordenadoria de Igualdade Racial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e também gestor do Pacto pela Igualdade Racial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Também convido para a nossa palestrante, a jornalista Ana Cristina Rosa, que vai estar debatendo a pauta antirracista, onde, aqui nesse espaço democrático de direito, vamos refletir, conscientizar e ampliar os olhares sobre a representatividade e estratégias do letramento racial. Por favor, doutor Hugo. Dr. Hugo Souza é um homem negro de cabelos baixos e com alguns poucos fios grisalhos. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Sejam bem-vindos ao webinário Comunicação como ferramenta de igualdade, representatividade e letramento racial no Judiciário. Bom, queria agradecer aqui o convite da doutora Lídia, juíza auxiliar da presidência, né, que já se apresenta aqui conosco. Bom revê-la, doutora Lídia. E é com muita honra que eu venho cumprir esse papel de apresentar hoje a nossa palestrante, dando início ao webinário e à palestra. É com muita satisfação, portanto, e sabendo da ferramenta potente que a comunicação traz para essas questões raciais, que convidamos a assessora de comunicação do Conselho da Justiça Federal, CJF, e colunista do jornal Folha de São Paulo, a jornalista Ana Cristina Rosa, reconhecida por sua atuação em temas de inclusão, gênero e raça. Ana Cristina integra também o Conselho Consultivo do Instituto Palavra Aberta, tendo, por diversas oportunidades, estado na bancada de jornalistas do programa Roda Viva, da TV Cultura. Além disso, já recebeu a menção honrosa no Prêmio Inovar, em 2019, pelo projeto denominado TSE contra Fake News, e o prêmio Top Mega Brasil 2024 de melhor executiva de comunicação corporativa da região Centro-Oeste. Então, é com muita honra que, dando abertura ao espaço, ao webinário, que eu convido, pode ficar à vontade, a nossa palestrante para tomar assento, se manter aí ou se dirigir ao púlpito, fique à vontade. É com muita honra, então, que eu convido a nossa palestrante, Ana Cristina Rosa. Ana Cristina é uma mulher negra de olhos claros e usa trança raiz no cabelo. Vou baixar aqui que eu sou um pouquinho menor, coisa pouca, um pouquinho menor que o doutor Hugo. Bom, boa tarde a todos e a todas as pessoas aqui presentes. É um prazer estar aqui para ter essa conversa com vocês. Eu estou aqui na condição de palestrante, mas, na verdade, eu tenho a expectativa de que a gente possa fazer, na verdade, uma conversa, né? Eu vou fazer algumas provocações, vou trazer alguns tópicos na minha apresentação e gostaria que todos se sentissem à vontade para fazer, eventualmente, as intervenções que entenderem necessárias, se entenderem necessárias. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite do presidente, do desembargador Carlos França, na figura da juíza auxiliar da presidência, a doutora Lígia, que está aqui,
Agradeço também ao meu apresentador, que é coordenador aqui da Coordenadoria de Igualdade Racial desse tribunal, e que me contextualizava um pouco antes de eu subir aqui para essa conversa com os senhores e com as senhoras, sobre o ineditismo, vamos dizer assim, e o pioneirismo do Tribunal de Justiça de Goiás em instalar, em criar uma coordenadoria de igualdade racial, o primeiro tribunal no judiciário brasileiro, é isso, né? A instalar uma coordenadoria. Então, eu queria registrar isso e dizer o quanto é importante. Nesse sentido, vocês estão na vanguarda nesse quesito, e eu dou meus parabéns. Vamos lá, vou começar. Eu que troco aqui? Não sei onde é que está fechado aqui. Só um minutinho, gente, tá? Que vou me orientar aqui. Ele vai vir aqui. Enquanto ele não vem para me orientar, que eu não sei, não estou achando a apresentação aqui, quero dizer que eu dividi a minha apresentação em 3 partes, na verdade. Uma parte mais geral. Obrigada. Para mudar, posso mudar aqui, né? Não preciso. No passador. Tá. Bom, então vamos lá. Se for possível, né? Não está dando. Moço, não está passando. Tecnologia é ótima, né? Mas quando dá problema, dá problema. Nada acontece aqui, moço. Agora avançou. Então, vamos lá. Vamos ver se vai... Bom, eu queria começar, então, essa apresentação. Quero e vou começar essa apresentação com vocês com essa provocação, que racismo não é mimimi. No slide seguinte, eu trago o seguinte, que racismo tampouco é coisa do passado. Por que eu estou trazendo isso? Porque, na minha vivência, e acredito que na vivência de todas as pessoas que são identificadas, são lidas socialmente como pessoas negras, toda vez que se reivindica um direito, um tratamento igualitário, é bastante comum a gente ouvir, já está com essa mimimi, com essa coisa, já vem com essa questão, nossa, que chatice, bom era mesmo antes, porque não tinha essa bobagem toda, essa frescura toda. Então, assim, é muito importante que a gente consiga desconstruir essa ideia de que o racismo não existe, de que é uma afetação, uma bobagem das pessoas pretas e pardas, e que também ficou no passado. Não, isso imagina, não tem mais isso. Por quê? Porque o racismo é um sistema estruturado para que haja a dominação de uma determinada etnia, vamos dizer assim, né, raça, etnia, sobre outra etnia. E essa dominação se mostra da forma econômica, social, cultural. E uma coisa muito interessante que a gente precisa se atentar e se dar conta é que, ao contrário do que aconteceu em alguns lugares, onde houve um apartheid legalizado, né, como aconteceu, por exemplo, na África do Sul, mais recentemente, ou nos Estados Unidos, até a década de 1960, até os anos 60 do século passado, aqui a gente tem também, embora isso não esteja formalizado legalmente, mas aqui no Brasil a gente tem também um apartheid. E esse apartheid é social, é cultural, é econômico, e ele está manifesto, inclusive, aqui nesse auditório. Se a gente dá uma olhadinha, se vocês olharem para trás, tem muito, mas muito mais pessoas aqui que são não negras do que pessoas negras. E isso é uma forma de apartheid. E acho que a gente tem que se dar conta disso, sabe? Pensar em privilégio, pensar em apartheid social, pensar em racismo ostensivo, também é isso. Só que a gente se acostumou a naturalizar essa situação, porque desde que a gente é gente, eu tenho 50 anos, desde que eu nasci, a minha vida é assim, eu sou quase que a única. Então, a gente acaba se acostumando a olhar a esse tipo de coisa, sobretudo se isso não nos diz a respeito diretamente, o que é o caso da maioria das pessoas que ocupam os espaços de poder e decisão. Mas a realidade é que o nosso país é um país extremamente racista. E agora, eu trouxe uma pesquisa que foi divulgada pela Folha de São Paulo, no dia, na verdade, Nacional da Consciência Negra, que é 20 de novembro, agora feriado nacional,
a partir desse ano. Bom, o que essa pesquisa apontou? Essa pesquisa apontou que 59% das pessoas, 59% dos brasileiros, como vocês podem ver aí projetado, acredita que os brasileiros, que a maioria dos brasileiros é racista. 30% acha que a menor parte é racista, 5% que todos são racistas, 4% que ninguém é racista e 2% não souberam responder. Não souber responder, acho um dado curioso, assim, mas veja só, 60% é um percentual que vai, inclusive, além do percentual da nossa população caracterizada, identificada, autodeclarada negra pelo IBGE, que é de 56%. E aí, em relação à percepção, né, desse racismo, 45%, um pouco menos da metade, acreditam que o racismo tem aumentado. 35% acreditam que está igual e 20% acreditam que tem diminuído. Aí, onde é que as pessoas detectam isso? Detectam nas atitudes das demais pessoas, nas estruturas institucionais, nos dois lugares, e alguns não sabem responder. Por que eu estou trazendo esse dado para vocês? Porque as manchetes, a gente está acostumado, infelizmente, a conviver, está se acostumando, né, a conviver com manchetes que retratam praticamente todos os dias algum caso de preconceito, de discriminação, de racismo, nos diversos níveis, ou na escola, ou numa loja, no comércio, ou no trânsito. Agora mesmo, nessa semana, teve início, dia 26, terça-feira. Os slides da palestrante são marrons, têm uma textura de papel e têm elementos que lembram capas de um jornal. Quarta. O julgamento do júri popular do caso Genivaldo. Genivaldo, para quem não sabe ou não lembra, é o homem negro que foi morto, né, numa viatura da Polícia Rodoviária Federal transformada em câmara de gás no Sergipe. E estamos tendo agora esse julgamento na Justiça Federal. Vamos ver o que acontece. Mas as manchetes das últimas semanas, para não falar de uma coisa que aconteceu já há 2 anos, falam por si. Isso aqui que eu trouxe são pouquíssimas coisas, mas são coisas todas desta semana que está em curso e do final da semana passada. Quase 90% dos mortos pela polícia em 2023 eram negros. Esse é um dado da Rede de Observatório de Segurança. Mais de 80% das vítimas de trabalho análogo à escravidão são negras. É um dado da Comissão Pastoral do Trabalho. Os negros são a maioria na escala de 6x1 e têm os menores salários. Escala de 6x1, essa que está sendo discutida no Congresso, está dando esse alvoroço todo. Esse é um dado da Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio Contínua, um dado oficial do governo. O rendimento médio dos negros é 40% inferior ao dos não negros. Mas aí a gente pode pensar, não, mas aqui também todo mundo sabe, né, que as pessoas negras, em geral, acabam tendo uma formação formal, uma educação formal, um pouco inferior às pessoas não negras. Mas aí a gente pula para os negros que têm ensino superior. E, mesmo assim, doutor Hugo, o rendimento dos salários médios dos negros que têm nível superior é 32% menor do que dos demais trabalhadores com o mesmo nível de ensino. Esse dado é um dado do DIEESE. Mulheres negras enfrentam o maior risco de violência obstétrica no país. É um dado da Fundação Oswaldo Cruz. E aí, nesse caso específico, eu queria até, antes de avançar aqui, eu queria fazer um depoimento pessoal, que é o seguinte, sobre essa questão da violência obstétrica. Eu tenho 2 filhos, e os 2 nasceram de cesariana. Mas, no parto do meu primeiro filho, eu, sei lá, nunca tinha passado por isso, né? Então, cheguei no hospital, em trabalho de parto, tal, estava sentindo dores, mas eu não, sei lá, não era uma coisa. Enfim, eu conseguia suportar a dor. Era dor, mas ok, vamos lá, né? E eu cheguei no hospital, uma maternidade lá em São Paulo. Meu filho mais velho nasceu em São Paulo, uma maternidade particular, fui com um bom convênio do lugar onde eu trabalhava e tal. E, mesmo tendo chegado primeiro e visivelmente com dor, outras 2 gestantes grávidas que chegaram depois de mim foram atendidas naquela sala ali de triagem do primeiro atendimento e tal, antes de mim, porque elas chegaram gritando. E eu estava com dor, mas bom, né? Tá, atenderam elas primeiro. Resumindo, depois do atendimento das 2, veio o meu,
E quem é que estava em trabalho de parto e foi direto para o bloco? Eu. Então, assim, por que eu estou trazendo isso? Porque, pela lógica natural até da prestação de serviço, se tu tem 3 pessoas na mesma condição, 3 pessoas grávidas, 3 pessoas com a gravidez em termo, uma chega primeiro, passa ali na triagem, sabe? Não foi o que aconteceu e não aconteceu comigo. Graças a Deus deu tudo certo, mas assim, o meu filho, quando nasceu, já estava em sofrimento. Tiveram que, ele não tem nenhuma sequela, não tem problema nenhum, graças a Deus, mas assim, poderia ter tido, sabe? E que são coisas que são pequenas atenções, são detalhes, mas que podem fazer totalmente diferença na vida de uma pessoa. Agora, teve, semana passada, uma notícia de uma pessoa, só que nesse caso foi no sistema público de saúde, que uma mãe que perdeu o filho porque a médica estava com uma unha de gel e rasgou o pescoço da criança, a criança morreu. Quer dizer, não preciso nem dizer, mas vou dizer mesmo assim, para deixar claro que a criança era negra, a mãe também. Então, assim, existem pequenas atenções que são coisas que nos diferem em termos de atendimento ou de acolhida pela nossa aparência. E isso não devia, não podia acontecer em lugar nenhum. Bom, como jornalista, eu tenho muito essa preocupação, porque a gente, qualquer pessoa que trabalha com comunicação, tem uma responsabilidade muito grande, porque, querendo ou não, a gente é formador de opinião. A gente tem a capacidade, o poder de influenciar as pessoas, porque a gente produz conteúdo. Então, é muito sério, embora as pessoas nem sempre entendam e interpretem a comunicação com, eu entendo, a devida propriedade, a devida importância, não dão a devida importância para a comunicação, mas a comunicação é uma área estratégica muito importante, muito delicada, muito sensível, e os profissionais que atuam nessa área, sejam eles negros ou não negros, eles precisam ter um olhar atento para o país onde eles vivem, para qual é a realidade da nossa sociedade. Sobretudo, os profissionais que atuam no judiciário. Porque aqui nós somos uma casa, um poder que presta serviço, que atende o público, que está a serviço do público. Nós, todos, inclusive os magistrados, cada um no seu nível hierárquico, mas todos nós somos servidores públicos. Nós estamos a serviço do público. E, então, nesse sentido, é muito importante que a gente atente para quem é o nosso público, sabe? Quem são essas pessoas? Aí eu trago um caso que aconteceu, que não tem a ver com o judiciário, mas só para exemplificar muito rapidamente. Aconteceu, acho que uns 2 anos isso. Estava vendo televisão, e aí na Globo São Paulo, um jornalista bem conhecido foi entrevistando pessoas ao vivo, ele do estúdio, ancorando do estúdio, aí mostraram pessoas na rua, tal, porque estava tendo um problema no metrô lá em São Paulo, e aí o jornalista que estava na rua ouviu, entrevistou, né, um menino, um jovem negro. E aí perguntou para onde é que ele estava indo, tal. Ele estava indo para o São Paulo, para um clube que tem em Alto de Pinheiros, na verdade, para o Clube Pinheiros, que é um clube em São Paulo, que fica num bairro nobre, em Alto de Pinheiros e tal. Ele estava indo para o clube, aí e estava atrasado e tal, vestido com roupas assim esportivas e tal, enfim. Aí o apresentador pediu, o jornalista perguntou se o apresentador queria fazer alguma pergunta, alguma intervenção sobre isso e tal. E aí o apresentador pega a palavra e diz o seguinte: você está indo para o Clube Pinheiros? Estou indo para o Clube Pinheiros. Você faz o quê lá? Eu estou indo para jogar, se não me engano, era exatamente polo aquático. Eu estou indo para jogar polo. Eu falei, que legal, você é da equipe de CADs, você pegava. Então, assim, gandula. Sabe? Ou seja, e aí a pessoa respondeu, não, eu sou atleta. Então, assim, para vocês verem como essa leitura social que se faz das pessoas, ela é pré-concebida e carregada de preconceitos. Porque o apresentador estava vendo uma pessoa que estava dizendo que estava indo para o clube, que trabalha no clube e tal, mas em nenhum momento ocorreu para ele, ou a primeira coisa que ocorreu a ele, é que esse atleta que estava indo trabalhar no clube tinha que prestar um serviço, ele tinha que estar a serviço, ele não estava representando o clube, porque um atleta representa um clube. Eu acho isso muito significativo, e isso se deu em cadeia nacional, na Rede Globo. Sabe? Então, olha a quantidade de pessoas que isso alcança. E
quantas pessoas conseguem ter uma visão crítica de fazer essa leitura do tipo, o apresentador não se deu conta, sabe? Ele, na ocasião, o apresentador foi bastante criticado, pediu desculpas depois e tal, mas, assim, trago isso para dizer para vocês que a gente está muito, o olhar da gente está muito treinado a ver o negro, a pessoa não branca, como uma pessoa inferior ou inferiorizada, que ocupa uma posição abaixo, né, que não está no exercício de uma posição de poder. E isso, ainda ficando eu vou voltar a esse tema, mas ainda para ir na questão da comunicação, uma coisa muito curiosa que aconteceu foi o seguinte, agora a gente está na onda da linguagem simples, né? Agora é linguagem simples para tudo, vocês devem saber. E não só no judiciário, mas no judiciário também, né? Então, mas a linguagem simples, ela também envolve uma polêmica, porque a linguagem simples, na verdade, quando ela foi pensada, quando ela foi concebida, e, na verdade, fora do Brasil, ela tem essa conotação de linguagem clara, a tradução dela seria linguagem clara. E aqui no Brasil, as pessoas pensaram, bom, vamos adotar a linguagem clara. E isso, no momento em que começou a ser discutido, a ser tratado, a vir a público, deu uma zum, os movimentos sociais negros enlouqueceram, né, porque como e tal, e, obviamente, os proponentes, né, os mentores da ideia e tal, achando que, de novo, veio o mimimi, né? Ai, meu Deus, que mimimi, agora nada pode, como assim? Qual o problema com linguagem clara? E aí eu trago para vocês que o problema da linguagem clara, que mudou para a linguagem simples, né, quando foi há todo um regramento, há uma regulamentação normativa na qual queriam tratar a linguagem simples como linguagem clara, mas isso não aconteceu. Isso evoca aquela ideia preconcebida que todo mundo tem de que o que é bom é branco ou é claro. E aí, trazendo assim para uma coisa mais, para ilustrar isso com uma coisa mais lúdica, até, numa ocasião, eu escrevi isso numa das colunas que eu publiquei, que o Muhammad Ali, sendo entrevistado pela CBS e tal, numa ocasião, disse o seguinte, fez a seguinte rememoração. Conversando com minha mãe, quando eu era criança, eu perguntei, mãe, por que tudo que é bom é branco? Aí, ele contando que a mãe dele disse, como assim tudo que é bom é branco? Tudo que é bom é branco. Jesus Cristo, os anjos, o colinho da Páscoa, e tudo que é ruim é preto. É o gato que dá má sorte, é a sexta-feira, é a roupa da bruxa. Por quê? E a mãe dele disse, meu filho, não sei responder. Porque, realmente, não é assim, mas é assim que a sociedade representa, significa. Não estou querendo dizer que isso é feito de maneira intencional, não necessariamente. Às vezes, até involuntariamente. A pessoa já introjetou aquela coisa e não consegue, no seu dia a dia, porque nem tudo é tão simples assim, né, como gato preto, enfim, a coisa está preta. Eu tenho um ímã de geladeira na minha geladeira que se a coisa está preta, então a coisa está boa. Porque é isso, sabe? Por que é que o que é escuro, porque tem que ser necessariamente negativo, sobretudo num país como o nosso, que é um país já racista, comprovadamente racista, a gente tem N exemplos, e não fosse essa uma verdade, esse auditório seria diferente. Seria pelo menos meio a meio, porque os negros são 56% da população, então, no mínimo, a gente teria metade dessas cadeiras aí ocupadas por pessoas negras. E não é isso que se dá. Bom, aí a relação do racismo com o direito e com os direitos. Eu fico muito feliz de ver magistrados negros, como o doutor Hugo, como magistradas que são minhas amigas e que atuam lá em Brasília, que eu conheci por conta do trabalho, como a doutora Adriana Cruz, a doutora Karen Luiz, a doutora Alcione Escobar, o doutor Edinaldo, o doutor Erivaldo, são todos magistrados negros que atuam lá em Brasília, ou no Conselho Nacional de Justiça, ou no Conselho da Justiça Federal, onde eu atuo, e que são pessoas que estão, na medida do possível, fazendo a diferença, não só por estarem ocupando os espaços que elas estão ocupando, porque isso é muito importante, mas também pela atuação, pela maneira como elas se posicionam, pelo que elas têm feito, pelo que elas têm proposto. Essas magistradas, a doutora Karen, a doutora Adriana, estão, na verdade, à frente do protocolo que foi lançado, e o doutor Hugo, acho até que estava lá acompanhando quando houve esse lançamento, não tem?
não estava no lançamento, do protocolo de equidade de julgamento com perspectiva de raça, né? Com perspectiva de raça, com perspectiva racial, e que traz ali uma série de orientações para os magistrados sobre o olhar que ele tem que ter, um olhar diferenciado, o cuidado quando atender uma vítima negra, quando atender uma criança, um menor em situação de vulnerabilidade negro, quando ouvir uma queixa, uma reclamação envolvendo, por exemplo, o direito de família e pessoas negras. A gente sabe que a maior parte dos casos de violência doméstica contra a mulher afetam mulheres negras. E isso se dá por uma questão econômica também, porque existe uma dependência, sair de casa ou mudar de vida não é uma coisa que está ao alcance de qualquer um. Sair de casa, mudar de vida, qualquer um que mora sozinho, ou que já morou sozinho, ou que tem sua própria casa, que não mora com os pais, sabe que não é assim, manter uma casa, manter um lar, dividir as coisas. Às vezes, as coisas só são possíveis porque elas são somadas, né? Dividindo não vai dar. Então, é uma série de violências que fazem com que as pessoas estejam e permaneçam em determinadas condições. Não é uma questão de vontade ou de desejo. E aí é muito importante, nesse sentido, é muito importante que esse protocolo, tanto o pacto, né, mas quanto esse que é de 2022, quanto esse protocolo, ele seja implementado e incentivado. Por quê? Porque no Brasil, menos de 15% dos magistrados se declaram negros. E juntando esse número com o número de servidores, não chega a 30%, dá 27%, 27,1%. Aí a gente para e pensa, bom, é difícil imaginar o que não viveu. Como é que uma pessoa, se não for incentivada, se não for estimulada, que nunca conviveu com negros, que não conhece a realidade de uma pessoa negra, que não sabe o que é ter que acordar às 5 da manhã para pegar 2 ônibus para chegar no trabalho às 8 da manhã, porque sempre morou em bairros mais próximos, enfim, que nunca teve... que o que sabe da negritude é o que é dito, imagina, essa negrada só gosta de samba, só quer saber de festa, carnaval, né? Carnaval. Não conseguem porque não estudam. Essas pessoas precisam, de alguma forma, ser aproximadas e apresentadas a uma outra perspectiva de mundo, de vida, em relação a essas realidades que são tão diversas. E aí eu quero fazer um adendo aqui, rapidamente, que alguém pode estar pensando, e seguramente alguém deve estar pensando, não, mas a pobreza não é um privilégio negro. Não, realmente não é. Tem pobre de todas as cores, de todas as raças, mas a maioria das pessoas em situação de vulnerabilidade no nosso país, a maioria dos pobres, a maioria dos miseráveis no Brasil, é negra. E mais, mesmo numa condição de hipossuficiência idêntica, uma pessoa negra e uma pessoa branca não enfrentam desafios iguais. E aí isso se dá de uma série de coisas que são os nossos vieses, os nossos recortes de preconceito racial. Se tiver que escolher entre uma pessoa negra e uma pessoa branca com a mesma qualificação, eu nem estou com a mesma qualificação. Não, os dois têm a mesma qualificação. Olha, eu diria que assim, é 80% de chance do escolhido ser o que não é negro. Porque é isso, existe esse viés da boa aparência, do alisar o cabelo, aprende isso aí, como assim? Outro dia eu ouvi uma pessoa falando, nossa, eu não sabia, em relação a um magistrado e tal, que não vou dar o nome aqui, mas a pessoa olhou para mim e falou assim, nossa, eu não sabia que juiz podia ter black power. Aí eu fiquei com aquela situação, tipo, bom, né? Eu vou fazer o quê? Agora acho que eu vou cobrar para dar as aulas assim, para as pessoas, porque é isso, sabe? As pessoas olham para uma pessoa negra, ainda tem esse momento também, né? Que olham para o negro e acham que o negro tem que... porque é negro, tem que saber de tudo em relação à negritude e que tem que ensinar os outros, né? Então, ainda transferem essa obrigação. Isso não faz parte da minha apresentação, mas, enfim, me ocorreu agora, eu fiz esse recorte. A gente tem que analisar... Estou dizendo isso tudo porque a gente tem que analisar a questão do racismo, do preconceito, da discriminação. Eu vou pedir, se vocês puderem me dar um pouquinho de água, eu agradeço. Porque eu estou... a gente tem que analisar essa questão pela perspectiva histórica. A nossa perspectiva histórica justifica e explica, não justifica.
Explica uma série de fatores, uma série de circunstâncias que estão presentes na nossa realidade hoje. Por exemplo, vocês sabiam que quando a abolição foi... quando houve a abolição, foi proclamada, quando houve a abolição da escravatura, andar na rua sem fazer nada, simplesmente assim a esmo, foi considerado crime? Foi considerado crime, porque as pessoas estavam vadiando, era a lei dos vadios e capoeiras. Só que aí eu lhe pergunto, onde estariam as pessoas negras se não fosse vagando pelas ruas, tentando achar alguma ocupação, se o que elas tiveram foi um belo te vira, para não dizer outra coisa. Tchau. Tchau, querido. Se quiser, pode ficar aqui. Tá? O teu lugarzinho aí na senzala está garantido. Então, assim, muito difícil, porque a gente passou, no nosso país, por um processo de abolição, que eu considero fajuto, assim, porque, na verdade, nunca se completou, nunca se concretizou de verdade, porque as pessoas foram abandonadas à própria sorte, largadas por aí, tiveram que ocupar os piores espaços, perderam, inclusive, áreas que ocupavam, como aconteceu no Rio de Janeiro. Até trago esse exemplo do Rio de Janeiro, porque é uma coisa que todos, se não conhecem, já ouviram, pelo menos, falar, na Pequena África. Pequena África é uma área na região central do Rio de Janeiro, que fica perto do Valongo, que já foi, o cais do Valongo, foi um cais por onde desembarcou a maioria das pessoas negras escravizadas aqui no Brasil. E ele é fruto do deslocamento do cais que chegava, os negros escravizados chegavam num porto, no centro, bem no centro, no que seria o centro da capital, né? Hoje, o Valongo está no centro, essa área da Pequena África é centro do Rio, mas, naquela época, no século XVI e tal, XVII, ali não era, ali era periferia do Rio de Janeiro. Então, resolveram mudar o desembarque das pessoas negras, os negros que vinham da África, para uma região mais afastada, foram construindo aos poucos um pier, depois um cais, porque as pessoas chegavam, desciam e ficavam por ali que tinha o mercado de escravo. Ali. Então, aquilo incomodava a burguesia, a aristocracia, o mau cheiro, sem falar do risco das doenças, porque muitas dessas pessoas chegavam, de fato, chegavam doentes, porque faziam uma travessia de 40 dias, 30 dias, num lugar totalmente fechado, amontoadas. Dá licença. Bom, então, isso foi deslocado para essa região que era periférica na época, né, que hoje está na região central do Rio. Depois disso, a coisa vai andando, e um belo dia, depois que o imperador se casa, ia chegar a imperatriz ao Brasil, e aí, como assim? Ela não pode pisar no mesmo lugar que os negros escravizados pisaram, ela não pode descer nesse mesmo lugar. Então, teve toda uma reforma, e aí o cais do Valongo virou cais da imperatriz. Hoje tem até um monumento que lembra um obelisco lá no centro do Rio, que é o que demarca ali a Praça do Cais da Imperatriz. E depois, mais para frente, isso virou a Praça do Comércio. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque, nesta época, os negros, quando conseguiam ou comprar sua própria alforria, ou, enfim, conseguiam adquirir sua liberdade, eles iam se estabelecendo por ali mesmo, porque ali era uma região portuária, porque tinha trabalho no porto, porque já estava ambientado e tal. Então, aquilo ali foi se constituindo como um local, no Rio de Janeiro, de concentração da população negra livre. Aí, o que aconteceu? As pessoas se estabeleceram, tanto que tem ali uma comunidade ainda, né, pequena. O que aconteceu? À medida que a cidade foi crescendo e que essa área foi se valorizando, foi se aproximando do centro, ou melhor, que o centro foi se aproximando dessa área, essas pessoas foram sendo expulsas das suas casas, dos seus lugares de residência, para dar espaço, né, à elite da metrópole, para a construção dos prédios novos, e foram sendo empurradas para regiões mais afastadas, alguns sem opção. E o nosso processo no caso do Rio de Janeiro, mas isso vale para outras cidades também, de favelização, de ocupação dos morros, vamos dizer assim, tem tudo a ver com isso. Por quê? Porque o lugar que sobrava, que restava, que ninguém queria, e que eles podiam ocupar, que sobrou era esse. Então, assim, essa é a origem das nossas favelas no Rio de Janeiro, e daí Brasil afora também, porque as áreas planas ou as áreas centrais, mesmo quando elas, num primeiro momento, foram ocupadas por pessoas negras, elas foram sendo
desapropriadas, vamos dizer assim, para usar uma expressão jurídica, né, desses lugares. Outra coisa que é muito importante, e aí eu, mais uma vez, quero dar os parabéns por essa iniciativa, porque as ações de letramento racial, elas são muito importantes, porque racismo é uma coisa que a gente aprende, assim, ninguém nasce racista. Se a gente fosse para o meio de um lugar deserto, todo mundo, cada um de um tipo, sabe, cada um de um jeito, desde pequenininho, e sendo criado em condição de igualdade, sem nada que nos distinguisse, a gente se vê como iguais nas nossas diferenças, né? Tipo, olha, ela é mais clara, eu sou mais escura, ela é loira, eu tenho cabelo crespo. Mas, assim, a gente não teria essa noção de que, não, como eu sou loira de olho azul, então eu não, essa aí tem que me servir, porque isso aí é uma coisa que a gente vai aprendendo aos poucos. E não estou dizendo que a gente necessariamente que a lição é dada de uma maneira formal. Não estou dizendo que ninguém pega o outro pela mão e diz, meu filho, olha só. Quer dizer, tem uns que fazem, eu já tive mas, enfim. Mas não são a maioria, eu quero acreditar. Mas, na medida em que a gente vai se comportando de um jeito preconceituoso, de um jeito racista, de um jeito que vê o negro como uma figura perigosa, como uma figura não merecedora, como uma ameaça, como um bandido. A gente atravessa a rua, se vê um homem negro na mesma calçada, segura a bolsa mais firme. Todas essas coisas assim que a gente vai fazendo e que os filhos da gente vão vendo, vão acompanhando. Na escola, quando a professora não dá a mesma atenção para o aluno negro que dá para os demais alunos, e não dá. Eu já estudei, fui aluna, fui criança um dia, e não dá a mesma atenção. Todas essas coisas são lições de racismo. Uma criança negra, quando é muito, muito inteligente, se destaca. Isso aconteceu com o filho de uma amiga minha, que ela, por sinal, até por uma curiosidade, é juíza. E aí foi chamada no colégio, e não é nenhuma dessas que eu citei aqui, e foi chamada no colégio porque a orientação pedagógica estava muito preocupada, porque o filho dela é um menino muito esperto. Tem que ter cuidado com a esperteza desse menino. Oi? É porque... Bom, isso aí não preciso dizer que deu maior bafafá, virou BO, literalmente. Então, porque, quer dizer, a criança negra, o negro não pode ter valor. Porque ser esperto, ser uma criança esperta, ser uma criança atilada, é um valor. A escola deveria ficar, né, elogiar, valorizar, mas não. Nesse caso, dessa criança que estuda numa escola bem conceituada e bem cara, isso virou um fator de preocupação. Tipo, abre o olho aí, esse menino é esperto demais. Então, assim, para vocês verem o quanto as coisas são introjetadas, naturalizadas, e a escola fez isso com a maior naturalidade, porque sabe que a mãe dele é juíza. Não, tipo assim, ela fez achando que estava fazendo uma coisa boa. Isso, eu nem sei, sabe, eu não sei o que é pior nisso tudo, porque é tanta coisa errada que é difícil até de saber por onde começar a dizer, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Por isso e por essas coisas que letramento racial é fundamental. Eu queria, antes de terminar, que já estou me encaminhando aqui para o final aqui da minha fala, queria fazer uma provocação para vocês pensarem. Não precisa me responder, não é para ninguém me responder nada. Mas eu queria que vocês pensassem com quantas pessoas negras vocês convivem ou já conviveram na vida de vocês. Quantos colegas negros vocês já tiveram? Quantos chefes negros vocês já tiveram? Quantos diretores vocês conhecem que são negros? Quantos magistrados, além do Dr. Hugo, vocês conhecem que são negros? Desembargadores, então. Ministro, eu conheço só um. Então, assim, para a gente se dar conta de que, na verdade, todos nós, e nisso eu também me incluo, porque, embora eu seja uma mulher negra e eu enfrento as minhas dificuldades por ser uma mulher negra, eu também passo por situações de preconceito, de racismo, de discriminação. Até contei uma para vocês, envolvendo um momento muito particular da vida de toda mulher, que é a maternidade, né, ainda mais o primeiro filho e tal. Mas, ainda assim, eu me considero uma pessoa, uma mulher negra em condição de privilégio, porque eu tenho formação superior, eu tenho um bom trabalho, eu tenho, sabe, uma casa boa, eu tenho carro, eu tenho roupas, eu tenho comida, eu nunca passei fome. A minha família é uma família humilde, mas assim a gente nunca foi miserável. Então, eu sou uma pessoa afortunada no Brasil, porque eu sou uma mulher negra que contraria todas as estimativas, todas as expectativas
que ocupa um lugar que não é um lugar reservado, vamos dizer assim, para mim, enquanto pessoa negra. E isso tem um custo, isso tem um preço, e isso é visto como uma coisa natural. E é isso que a gente tem que começar a trabalhar, começar a pensar para desmistificar e reverter. Eu não tenho... eu sou uma pessoa otimista, mas eu também não sou... Eu estou muito longe de ser uma poliana, eu tenho um senso crítico bem apurado. Então, isso não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, de uma hora para outra. A gente está caminhando... É um passo para frente e 2 para trás, sabe? Nesse embate. Mas eu entendo que nós, hoje, já avançamos muito em uma série de questões, por uma série de medidas, de ações afirmativas, de cotas, que o próprio judiciário vem adotando, também não só nos concursos, mas agora, como o doutor Hugo também fez essa menção, essa referência, no Exame Nacional para ingresso, né, acesso à magistratura, cotas no serviço público, que agora foi aprovado no Congresso, esse aumento do percentual para 30% para pessoas negras. Mas são todas medidas que são necessárias, são úteis, não devem ser para a vida toda, não sustentam isso, mas que, nesse momento, são muito necessárias, mas ainda vão demorar um tempo para surtir efeito. Não é assim, da noite para o dia, que vai se resolver. O importante nisso tudo, e eu tenho essa preocupação, e queria registrar isso para vocês, é que a gente, inclusive, em relação a essa questão da reserva de vagas, da cota, ou eventualmente, de uma eventual nota de corte menor, enfim, que a gente tenha clareza de que o outro, o sujeito negro, ele não é menor, ele não é menos capaz, ele não é menos inteligente, ele não é menos coisa nenhuma. Ele só não teve, ou melhor, ele só teve menos oportunidade, menos acesso, talvez nenhum até. Porque é muito difícil para uma pessoa que está com fome, por exemplo, prestar atenção na aula, que é difícil prestar atenção em qualquer coisa, ou não ficar irritado. A gente que não passa fome, graças a Deus, a gente que não passa fome, quando começa a passar aquela hora, vai ficando numa irritação, quando não consegue se concentrar. Então, imagina se isso faz parte da tua vida, do teu cotidiano, do teu dia a dia. Entre ir para a escola e ir para o sinal vender uma coisa, ou até pedir um dinheiro. Tu vai fazer o quê? Sabe? Eu acho que a gente tem que tentar se treinar, eu tenho certeza que é importante que a gente tente se treinar para olhar para o outro e tentar enxergar, pelo menos minimamente, a hipótese, a possibilidade de que aquela pessoa possa não estar passando por aquela situação porque é o mais simples, é o mais fácil, por vontade própria. Então, essa gente não trabalha, é mais fácil ficar pedindo. Às vezes não consegue trabalhar. Às vezes não tem qualificação para trabalhar. Tudo bem, tem um ou outro que pode ser, mas, independente, a malandragem faz parte faz parte do ser humano, da raça humana. Inclusive, por essa coisa de raça, agora, recentemente, o Projeto Genoma fez um estudo, lançou esse estudo, mostrando que 0,02% da nossa composição genética é o que responde pelo nosso fenótipo, pela nossa aparência. Todo mundo aqui que já fez alguma aula de matemática alguma vez na vida sabe que tudo que é 0,0 é zero. Ou seja, é pífio, é ridículo o que nos distingue. Então, na verdade, pelo Projeto Genoma, nós seríamos uma única raça, a raça humana, porque o que nos distingue é muito pouco. Eu acho que assim, só falta avisar isso aí, né? Tem que comunicar e tornar isso aí, avisar para os médicos, para os policiais, para os magistrados, para os estudantes, para os acadêmicos, principalmente. Agora, essa semana que passou, aconteceu um episódio lamentável envolvendo acadêmicos de direito da PUC de São Paulo, uma situação de preconceito e de racismo. E aí eu fico me perguntando, como é que uma pessoa que está se preparando para aplicar as leis, para fazer justiça, vamos dizer assim, em última instância, pode não respeitar um princípio basilar constitucional, que é o princípio da equidade, da igualdade? Como é que é possível isso? Não respeita um direito fundamental. O que essas pessoas... eu acho que a gente precisa, no Brasil, dar uma olhada com lupa para tudo, para as coisas que estão acontecendo, para o nosso currículo, para o currículo não só escolar, mas para o currículo acadêmico, para o que as nossas escolas de magistratura fazem, para o que as nossas escolas de comunicação fazem, para o nosso Poder Judiciário. Eu e o Luciano somos, ao lado de uma menina que é assessora de comunicação do TRF5, a Isabelle, e mais um ou dois, os únicos assessores de comunicação que eu conheço de todo o sistema de justiça.
tem a Débora da Defensoria. A gente não enche 2 mãos. Vocês acham que isso é normal? Não é possível. Não é normal. Sabe? Tem alguma coisa de muito errada nisso aí. Sabe? Porque não representa, não traduz a nossa realidade. E aí, como é que a gente pode fazer justiça, ou pode alcançar o outro, pode se comunicar com o outro, se a gente desconhece a realidade do outro, se a gente vive numa bolha, no nosso mundo, a gente sequer sabe que a maioria das pessoas, dependendo no caso da Justiça do Trabalho, por exemplo, a maioria das pessoas que acabam acionando a Justiça do Trabalho são pessoas pretas, pobres, trabalhadores e tal. Será mesmo que uma pessoa que nunca viveu, que nunca experimentou, que nunca se relacionou com uma pessoa negra, a não ser numa condição de subalternidade, porque a gente vê nos tribunais, nos centros médicos, nos centros clínicos, nas universidades, tem bastante pessoa negra, mas assim, limpando, estacionando, lavando o carro, o guardador, o mordedor. Aí passa para um restaurante, fui almoçar num restaurante agora com o Luciano, maravilhoso, por sinal, muito obrigada. Eu e o Luciano, né, os únicos, e tinha uma menina negra servindo. Então, assim, essa coisa não pode continuar, sabe, gente? A gente tem que aprender a olhar para isso com um senso crítico, pensar por quê, o que leva essas pessoas a não estarem também presentes nesses espaços, que são espaços de convívio social, que são espaços de poder, que são espaços de lazer. É importante que a gente atente para essas questões todas que nos rodeiam todo o tempo. Não sei se eu acabei fugindo um pouco do meu tema, mas eu agradeço e espero não ter enfadado vocês e estou à disposição. Obrigada. Uma aula de letramento racial, né? Eu queria agradecer o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em parceria com a Escola Judicial. Queria agradecer as palavras e as contribuições dadas nesse webinário. Faço registro também da presença da desembargadora Cirlei Martins, também o juiz responsável pelo Comitê de Igualdade Racial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, doutor Hugo Costa. E passo a palavra das considerações finais para esse webinário. Bom, agradecer novamente a Ana Cristina pela aula, pela palestra. Muito importante o tema. E é bom ver o auditório com muitas pessoas. E é bom que essas pessoas sejam a representatividade dos servidores, em relação à raça também, que nós temos no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Nós somos minoria, nós negros, aqui no auditório, nesse espaço, somos minoria. Mas essa realidade, na hora que a Ana Cristina menciona ela, é muito importante. Na hora que você falou, Ana, eu vi que alguns viraram para trás, quem estava mais na frente, assim, olhou para trás para fazer tipo uma conferência, né? Será que a maioria aqui são pessoas negras ou não negras? Lembrando que até esse conceito de negro e não negro é um conceito complexo de se explicar. Mas eu acho muito bonito, depois das formações que a gente recebeu para participar das bancas de heteroidentificação, muitos de nós aqui compomos comissões de heteroidentificação aqui no tribunal, o Luciano, a desembargadora Cirlei, e nós aprendemos o seguinte: a gente faz heteroidentificação a todo momento. Então, na hora que você falou, que eu vi as pessoas olhando para trás, falei, olha lá o colega fazendo a heteroidentificação dos demais, né? Vai enquadrar, na sua cabeça vai falar, não, aquele é não negro, aquele é negro, e vai fazendo a heteroidentificação. É importante que o público não negro de servidores venha e escute também. Venha e tenha o lampejo ali, inicial. Passe a pensar pontos que, às vezes, nunca pensou. Por exemplo, a população negra escravizada, no dia posterior a uma lei que formalmente aboliu a escravidão. Formalmente.
Talvez muitas das pessoas que estão aqui nunca pararam para pensar, e o que aconteceu com essas pessoas? Foi a palavra bonitinha que a Ana Cristina usou, tchau, né? Até mais, tchau, amigo. O que é esse tchau, amigo, para uma população que vivia na zona rural, não tinha nenhuma perspectiva, não tinha renda, tinha filhos? Essa população vai para onde? Muitos de nós aqui, hoje em dia, estudando questões raciais, já pensou nesse tema, mas, com certeza, tem alguns colegas aqui, servidores dessa Casa de Justiça, que talvez nunca pararam para pensar nisso. A minha avó, a avó materna, ela nasceu em 1919. Então, o que me leva a crer que a minha bisavó pode ter nascido antes da formal abolição da escravatura. Trisavó, não sei se existe, né? Provavelmente foi uma pessoa escravizada, porque a minha avó era negra retinta. Então, provavelmente, a minha trisavó ali era uma negra escravizada. Quantas gerações a gente imagina que precisam passar? Pensem vocês um pouquinho, quantas gerações será preciso passar para que todas as repercussões daquela situação de escravidão vivida, por exemplo, pela minha trisavó, se encerrem? Quantas gerações vão viver repercussões daquele período de escravidão? Às vezes vocês olham para o juiz, Hugo de Souza, e falam, não, está passando aí, nesse caso está passando, que você já se incluiu aí socialmente, está hoje apresentando a palestrante, está dentro do Tribunal de Justiça, mas e essa população que não experimentou a oportunidade mencionada pela Ana Cristina, que é, com certeza, a maioria de nós negros? A gente não sabe quando essa repercussão quando se findará a repercussão de um antepassado, de ancestrais que foram escravizados. Mas é muito importante a presença deles para ouvirem e começarem a fazer essa reflexão. Por isso que eu acho que as palavras da Ana Cristina aqui hoje foram muito importantes e vão reverberar nesse novo pensar, nessa nova forma de pensar que você provocou no público. Luciana, eu não sei se a gente abre um espaço para conversa, para interações, perguntas, né? Então, eu queria deixar esse espaço, depois das considerações da Ana Cristina, se for possível, Sim. Com certeza é possível. Muito importante isso que o senhor trouxe, e me fez lembrar de duas coisas que eu talvez não tenha deixado muito claras, mas não tenha explicitado e vou explicitar agora. A primeira delas é que o antirracismo não é ou não deve ser e não é uma luta, entre aspas, das pessoas negras. O antirracismo tem que ser uma luta de todos nós, brasileiros. Porque a gente tem, e aí, assim, em várias esferas, é claro que os diretamente mais afetados, mais prejudicados, são os negros quando são preteridos, quando não têm acesso. Mas, assim, existe uma quantidade, se a gente pensar como país, a quantidade de potências que a gente perde por agir dessa maneira, discriminando, ou não tratando as pessoas em pé de igualdade, é um negócio inacreditável. Agora, a gente teve esse exemplo recente, os Jogos Olímpicos são um bom exemplo para isso. Olha a quantidade de medalha, de ouro e tal que a gente teve com atletas negros, e olha só o exemplo de superação dessas pessoas. Aí eu fico pensando, o que será que essa Rebeca Andrade não estaria fazendo e não teria chegado, não teria conseguido, se ela tivesse, sabe, tido mais oportunidades, se ela não tivesse tido tantas dificuldades, se ela tivesse tido um apoio, um incentivo? Isso vale para ela, vale para os nossos atletas de maneira geral. Então, assim, acho que a gente tem que ter esse olhar, da importância desse olhar e dessa preocupação. E quando eu fiz a referência de que aqui a maioria das pessoas na plateia e tal não era negra, não foi, em hipótese alguma, em tom de crítica ou de expectativa de falar para uma plateia de negros, porque eu acho que a gente não tem que falar pregar para convertido, né? Embora muitas pessoas negras, a negritude não é
um pré-requisito de consciência e de letramento racial, de consciência racial. Isso também é uma coisa importante que se diga. Tem muitas pessoas negras que não têm consciência racial, não têm letramento racial. O outro ponto que eu queria esclarecer, a partir do que o Dr. Hugo colocou, é a questão da heteroidentificação, né? Na verdade, essa coisa do negro no Brasil é complicada e não é, porque, assim, se você quer saber se a pessoa é negra ou não, tá na dúvida? Manda essa pessoa ir para um shopping center de luxo, entrar numa loja de grife. Rapidamente você vai descobrir se essa pessoa é negra ou não. Porque, no Brasil, o racismo se expressa, se dá pelo fenótipo, pela aparência. Tanto é que um dia a gente conversando, acho que até foi com o Luciano, e a gente falando sobre essa questão racial e tal, e aí alguém disse, e Camila Pitanga, nós vamos botar onde? Porque, assim, tudo bem, Camila Pitanga é uma mulher negra, pai negro, mãe mestiça, parda, mas, assim, a Camila Pitanga, dependendo do lugar que ela estiver, pode ser lida como uma mulher não negra. Ela é morena. Aliás, essa morena é uma coisa... Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou morena. Não sou, né? Eu sou uma mulher negra, mas quando a pessoa quer se dirigir a mim e comentar que alguma coisa, nossa, nunca vi uma morena de olhos verdes. Falei, nossa, mas só não enxerga, então, né? Porque morena de olhos verdes tem bastante até no Brasil, né? Porque a senhora talvez nunca tenha visto uma negra de olhos verdes, isso eu acredito. Embora também tenha no Brasil. Então, assim, são essas pequenas coisas, sabe? Na maneira como a gente trata o outro, no olhar para o outro, no segurança que segue uma pessoa. É isso, sabe? Não é uma questão de... E isso veio muito à tona por conta da questão das cotas, das pessoas dizendo, não, mas meu pai, ou meu avô, meu bisavô, minha tataravó, era negro, era retinto. Então, eu também tenho o direito, que eu sou afrodescendente. Ok, tu tem sangue negro. No Brasil, praticamente, a maior parte das pessoas, essa misturança que é o nosso país, misturança que eu digo, esse caldo de cultura racial que é o nosso país, são poucas as pessoas, se tu for fazer um exame, que não tem, não achem nada, não tem nenhum antepassado, nenhum ancestral africano, até pela maneira como que se deu a Constituição do nosso país, a violência contra a mulher negra, a sexualização do negro. Então, assim, é muito difícil. Agora, não é porque, se eu sou loira de olho azul e a minha avó era mestiça, era parda, não, eu sou negra, então eu também tenho direito a cotas. Não, não tem, porque tu nunca foi preterido por nada. E, se tua questão é uma questão só econômica, as cotas também contemplam esse viés. As cotas também são sociais. A questão é que, para quem é uma pessoa negra, o marcador racial, vamos dizer assim, ele traz, até este momento, na nossa sociedade, uma série de fatores que dificultam a vida dessas pessoas. Em alguns casos, até inviabiliza. Sabe? A pessoa está ali correndo e leva um tiro, é preso. Então, é muito, muito complicado, muito delicado, e é isso. Mas é importante deixar claro que essa coisa da leitura do negro ou não, até porque a gente, assim como não existe uma tonalidade só de branco, também não tem uma tonalidade só de pessoa negra, sabe? Eu sou uma mulher negra e sou uma mulher mais escura que o Dr. Hugo, que é um homem negro. Nós dois somos negros. Então, assim, essas coisas que a gente tem que se atentar também, sabe? Mas é só isso. Estou à disposição para, se alguém quiser e tiver alguma pergunta que eu possa contribuir, colaborar. Obrigada pela atenção de vocês mais uma vez. Alguma pergunta mais? Até antes das perguntas, só puxando um pouquinho mais esse tema, só fazer uma observação. Ontem, o Tribunal de Justiça impulsou 44 novas magistradas e novos magistrados. Né? Foi ontem mesmo, né? Foi. E desses 44, na lista de aprovados, apenas 3 se autodeclaram e foram confirmados em comissão de heteroidentificação como pessoas negras. Né? Essa proporção, imaginemos uma cota de 20%, a matemática, eu sou até bom, mas quando eu estou em público ela fica horrível. Daria pelo menos umas 8 pessoas, né? 9, entre 8 e 9 pessoas
para atingir uma cota de 20% de pessoas negras. Então, nós temos as cotas no concurso da magistratura em Goiás. As cotas foram observadas no edital. Os candidatos puderam se inscrever e se autodeclararem negros, né, negros pretos ou negros pardos, conforme a classificação do IBGE. E nós da Comissão de Heteroidentificação, eu acho que foram 5 candidatos submetidos à Comissão de Heteroidentificação, que se autodeclararam negros e chegaram na fase própria de serem avaliados, de ter a autodeclaração confirmada ou não. Um foi reprovado no sentido de não se confirmou a condição de negra daquela pessoa, de um candidato. 4 tiveram confirmada a condição de negros na Comissão de Heteroidentificação. Um deles não tomou posse, ou não compareceu para fazer a prova oral. No final, tivemos 3. Um percentual, hoje, 2024, cotas estabelecidas, concurso respeitando a política de cotas e essa política afirmativa, e nós não temos candidatos. Então, quando eu falava do reflexo do período de escravidão, pensem bem, há muito tempo nós temos no Brasil, pelo menos há mais de 15 anos, um programa de universalização do ensino superior. Quando eu concluí a faculdade de quando eu entrei na faculdade de Direito em 2002, aqui em Goiânia, nós tínhamos 4 cursos de Direito, sendo que um deles estava no primeiro ano, que era a FASAN, que eu acho que é o 4º curso. Nós tínhamos a Universidade Federal, a Universidade Católica, a Anhanguera, que é tradicional, e a Universo. E estava entrando o 5º curso. A Universo ainda não tinha formado ninguém quando eu entrei na faculdade, então só 3 faculdades formavam bacharéis em Direito em Goiânia. A Sul-Americana era a 5ª, no ano que eu entrei. Hoje, eu acredito que temos mais de 20 cursos de Direito, ou uns 25, se considerarmos toda a região metropolitana, então tivemos universalização. Com certeza, com políticas de financiamento estudantil, de bolsas que o governo federal tem, há anos também, muitas pessoas negras hoje se formam bacharéis em Direito. Mas demora anos para a gente colher isso em oportunidade de estar na carreira da magistratura. Então, ainda o que estamos colhendo é esse percentual, menos de 10%, 8%, 7%, não sei, por cento das pessoas que conseguiram tomar posse ontem aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, como magistrados, são pessoas negras, 7%, 8%. Em comparação com 56% da população brasileira, que se autodeclara pretos e pardos. Então, nós temos esse caminho. Então, é natural que, no auditório, entre os servidores, entre magistrados, nós teremos esse percentual de pessoas negras que é pequeno em comparação com a realidade brasileira. Apenas para pensarmos também. Alguém tem alguma pergunta? Vamos passar o microfone, vamos aproveitar a nossa palestrante e trocar uma ideia com ela. Alguém leva o microfone? Boa tarde. Bom, meu nome é Natane, sou servidora do tribunal. Queria perguntar para a senhora quais são as medidas, acho que é uma pergunta que devem fazer muito para a senhora, que acredito que a senhora dá muitas palestras nesse sentido. Quais são as medidas que nós, como servidores, formadores de opinião dentro do Poder Judiciário, podemos adotar para diminuir a discriminação, para combater, sermos realmente pessoas, membros da luta antirracista? Pergunta bem interessante, bem abrangente, e eu diria o seguinte, que a primeira coisa que qualquer pessoa, seja ela negra ou não, seja servidor do judiciário ou não, mas no caso específico de vocês, pode e deve fazer para se engajar na luta antirracista é se informar. Se informar como? Lendo. Tem um monte de livro que contextualiza a situação
do negro no Brasil, ou a questão da exclusão. Tem desde livros mais assim fáceis de ler, eu digo fáceis de ler porque tem muito trabalho acadêmico também, né, que é uma coisa já um pouco mais árida. Mas assim tem excelentes leituras fáceis e rápidas. Pequeno Manual Antirracista, da Djamila. Como Ser um Educador Antirracista, da Bárbara Carini, que agora, inclusive, ganhou o Prêmio Jabuti esse ano. Livros, romances, como o livro do Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, O Torto Arado. Enfim, tem uma série de livros de autores e autoras negras. Conceição Evaristo ela transporta a gente, e a Carolina Maria de Jesus também, né? Elas transportam a gente para um universo que, mesmo quem, como eu, é de família pobre, enfim, minha origem humilde, sou negra, enfim, minha família com bastante dificuldade e tal, mas elas, ainda assim, por terem vivido uma situação bem mais adversa do que a minha, elas conseguem fazer com que eu viaje e me veja naquela, sabe? Então, eu acho que é importante, acho que elas têm essa capacidade, a literatura tem essa capacidade, e a gente tem muito autor negro capaz de nos fazer, pelo menos, considerar que existe uma outra perspectiva, sabe, de vida, de mundo, outras dificuldades, coisas que vão além da coisa que a gente está acostumada a ver na televisão, ou a ver na rua, os julgamentos que a gente faz. Então, eu acho que a primeira e principal coisa que qualquer um de nós, como pessoa, e servidores do judiciário, magistrados, enfim, pode fazer em favor do antirracismo é ler, é estudar, é se instruir, porque, à medida em que a gente vai tomando conhecimento dessa realidade, da realidade do outro, a gente vai também se questionando uma série de coisas, vai se tornando mais crítico, sabe? Vai pensando, por que eu estou fazendo isso? Será que eu... sabe? Por que eu poderia... Por exemplo, por que as pessoas partem do princípio de que dizer nunca vi uma negra com olho verde, eu vou me ofender? Porque parte do princípio de que ser negro é uma coisa ruim, é uma coisa negativa. Sabe? São pequenas coisas, são pequenas atitudes, sabe, que a gente tem no nosso dia a dia e que já está tão acostumado, já tão naturalizado, sabe? É isso. Eu me relaciono com minhas primas, a gente se chama de nega, nega. Aí, outro dia, uma pessoa chegou e ouviu a gente falando num lugar público. E aí a pessoa, então, nega. Bom, eu digo, não, só um pouquinho, minha filha. O que é isso? Não te dê, sabe? Tipo não te dê essa liberdade, essas confianças. Sabe? É isso. É aquela coisa né? Então, se elas mesmas estão falando, por que eu não... Sabe? É uma coisa, assim, então, de ter essa sensibilidade, sabe? Não tem nenhum problema com o negro, com a palavra negra, com chamar o outro de negro, mas, assim, tu chega para mim e diz, olha aí, negra. Não, só um pouquinho, temos um problema aí, porque nunca me viu, tipo, sabe? Se eu fosse branca, tu ia dizer, e aí, branca? Não ia, né? Então, são essas coisas, sabe, que a gente tem que parar e pensar, e são coisas que estão introjetadas na gente, sabe? Que, às vezes, a gente faz até de uma maneira inconsciente, é um viés inconsciente, sabe? É uma coisa assim de, sei lá, na sala de aula mesmo, é a professora pensar, não vou dar atenção para o fulaninho, porque fulaninho daqui a pouco não vai estar mais na escola mesmo, vai estar os irmãos do fulaninho, não sei o quê, a mãe, não sei, sabe? É uma presunção que não necessariamente vai se confirmar. E se a pessoa for estimulada, se ela se sentir acolhida, quanto menos acolhida a pessoa for, mais altas são as chances de evasão escolar, de desistir, de hoje eu não vou na aula, é mais fácil, sabe, vou fazer esse trampinho aqui. Então, é isso, é a gente tentar se instruir para conseguir enxergar o mundo com uma outra lente, com uma lente que não é nossa, mas que reconheça no outro as suas potencialidades também, as suas capacidades, que consiga enxergar no diferente um ser tão capaz e tão potente quanto qualquer outro. É isso. Só complementar nessa questão de se auto-instruir, nós, aqui no Tribunal de Justiça, é um trabalho do antigo comitê, agora a Coordenadoria de Igualdade Racial, nós temos uma cartilha antirracista,
Uma cartilha que ela foi feita para ser lida tanto por servidores quanto por público externo, né, de linguagem simples, direta, clara. Aqui, ó, chegou. É essa cartilha. E, no final da cartilha, falando em literatura, nós temos indicações de livros, obras cinematográficas também, tem filmes. Tá? E aí fica o convite. A cartilha ela tem também uma versão em PDF que fica que está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Depois a gente pode disponibilizar o link também. E eu não sei, normalmente a gente anda com essa cartilha toda vez, aonde a gente vai, e distribui, né? Esses dias a gente distribuiu lá no Conselho Nacional de Justiça. E aí fica o convite para conhecer a cartilha. É um primeiro passo, depois a gente aprofunda. E é tão interessante essa questão, porque essa formação para conhecer essa realidade, começar a ver o mundo com outras lentes, ela transpassa a todos nós. Eu mesmo, comento com todos os colegas de coordenadoria. Eu só comecei a estudar essas questões depois que, voluntariamente, vim para o Comitê de Igualdade Racial. E depois, estudando, conhecendo, conversando com os colegas, lendo, eu fui ver o quanto de ações racistas que me autodeclaro negra há muito tempo, tinha. E que venho me policiando dia após dia para deixar de tê-las, porque elas estão estruturalmente na nossa sociedade e, inevitavelmente, integrantes da nossa identidade, da nossa forma de pensar, né? Em várias situações. Começa pelas palavras, aqui tem vários exemplos, né? Falando de negra, né? Por exemplo, a pessoa fala assim, está brigando, fala, você acha que eu sou uma das suas negras? Não sou suas negras, por exemplo. Só usando essa expressão. Mas diversas outras. Um exemplo que lá em casa, de vez em quando, eu tenho que corrigir meus filhos. Criado mudo. Eu já falo mesa de cabeceira, mas há pouco tempo. Eu tenho 41 anos, eu falo mesa de cabeceira há 3 anos. Né? Então, assim, eu passei muito tempo na vida falando. Mas eu não falava com a intencionalidade. Porque o que importa aqui não é a intencionalidade. A prática antirracista é você conhecer e, a partir do momento que você conhece, usar, deixar de usar essas expressões ou ter uma ação antirracista. Ou seja, outra qualquer, né? Se não envolver expressões, ter uma ação antirracista. Isso é importante. Então, fica o convite para a colega e para os demais, né, conhecer a cartilha. É o primeiro passo aí. Mais alguma pergunta? Gente, na programação, ou nas inscrições para esse webinário, tiveram alguns números desses inscritos, e aqui no webinário, através da jornalista Ana Cristina, a gente vai sortear 3 livros, que é justamente referente ao que foi citado hoje, na palestra de hoje, que é o Pequeno Manual Antirracista. E aí, no sorteio, a gente elencou alguns números, e os sorteados, acredito que estejam aqui no auditório, Erison Vinícius Xavier de Souza, Mariana Veloso de Andrade Gomes, e Yasmine Fayad Adri Radá. Se algum deles estiverem aqui. Online também. Essas listas os participantes, tanto presencial quanto online, tiveram nessa lista para o sorteio. Tá? Algum deles aqui? Renata. Eu posso falar? Por favor. Então, tá. Renata é uma mulher negra e de cabelos cacheados. Boa tarde a todos que estão aqui presentes, a todas as pessoas. Boa tarde, Ana Cristina, doutor Hugo. Então, meu esposo é um homem negro e, normalmente, eu estou por aqui, pelo TJ, nesses momentos, porque muito me atrai, né, como mulher negra também. E a minha formação é educação. Eu não trabalho nesse lugar. Mas, aí, quando o doutor disse que eu falo para os meus filhos, isso me tocou também em alguns aspectos, e também quando você disse na questão do público majoritariamente branco aqui. Explico. Eu sou funcionária da Secretaria Municipal de Educação, trabalho com uma parceria com a PUC e estive há pouco tempo também dentro da escola, e eu gostaria de trazer também como um dado, né? Eu também, doutor, me reconheci
conscientemente uma mulher negra recentemente. Isso, para mim, foi um susto, que eu falei o tanto tempo que isso foi invisibilizado. Isso é muito sério, né? A morena, a gente vai se escondendo no morena, diminuindo o que é ser negro. E eu tenho presenciado muito isso no universo infantil com as crianças, né? E é muito ruim de saber que, majoritariamente, no espaço público, nós temos crianças negras. Eu estava numa escola onde eu era a única professora negra, numa escola que majoritariamente tem crianças negras, e eu não estava atuando na sala de aula, estava na coordenação. E as crianças, fui fazer uma fala com elas, e falaram assim: mas você é professora? Então, assim, mesmo assim, elas ainda não entendem que eu posso ocupar aquele papel. Não me reconheci ainda como coordenadora, mas também como professora, não, porque vem a da merenda, a da limpeza e tudo isso. E uma coisa que eu acho interessante, também trazendo esse olhar para a infância, é convidar todos que tenham criança em casa a uma nova educação, né? A um novo olhar. Recente, nós temos agora literatura, isso é muito sério de se falar, né? Porque eu estou na educação há mais de 20 anos, e agora, recentemente, que nós temos livros infantis com representatividade e protagonismo negro. Porque não significa ter uma criança na capa do livro que significa que é um protagonismo negro. Às vezes faz alguma piada, alguma coisa que não tem relação com aquilo que pode ajudar. Então, fica aqui também esse lugar de pensar a infância, para a gente pensar um novo futuro e ver, talvez, mais magistrados aqui também negros. E uma coisa que eu acho interessante também, eu acho que é bom falar, eu gosto muito de saber que tem um público majoritariamente branco aqui, porque a gente precisa dessa parceria, como a senhora bem falou, né? Nós já estamos nesse processo de letramento, mas eu sigo a página do TJ agora, depois que eu percebo que toma esse lugar expressivo de como sendo o primeiro que você citou no começo da sua fala, que tem um olhar mais voltado para a questão racial. E eu trago como pergunta para o doutor Hugo, e para você também, para a gente pensar, tem uma juíza aqui que eu admiro muito, que é uma mulher branca, que é a doutora Érica, e que a doutora Érica fez um trabalho muito interessante, colaborei um pouco na questão da criação da roda antirracista. E aí eu vejo também como a fala dela, a postura dela, o julgamento dela, porque também foi ela que julgou um caso muito sério que aconteceu em Goiás, que, numa fazenda aqui, colocaram correntes num servidor negro da fazenda, e o dono da fazenda fez piadas e graça com esse servidor, e ela fez o julgamento. E aí eu pergunto ao doutor Hugo, e para você também, né, sendo aqui o pioneiro dentro dessas questões nacionais, de tribunais no Brasil, que tem um olhar mais voltado para as questões étnico-raciais, de letramento, isso é muito importante. Como, doutor Hugo, eu vejo a doutora Érica também como uma entre poucas que pensa um olhar diferente enquanto juíza, porque ela tem também buscado esse letramento. Só dela pensar um projeto como esse, eu já acho muito interessante, vindo de uma mulher branca. Então, como que funciona, como que o senhor enxerga, também no lugar que a doutora Ana Cristina trouxe para nós aqui, do lugar da justiça, né? A questão dos nossos sendo julgados aqui nesse lugar, ou no Brasil, na questão de justiça mesmo para a pessoa negra, em casos, como ela trouxe dos adolescentes aí, de vulnerabilidade, esse olhar também está muito entranhado na justiça, né? Te preocupa também algumas falas que escuta no meio de juízes, né? Como diz, né? Quando o preto não faz errado na entrada, faz errado, vou usar outro termo que também se usa muito, quando não erra na entrada, erra na saída. Então, como é que o senhor percebe isso aqui dentro do tribunal, dentro do ambiente de justiça, né, da questão de julgamento e de olhar, e também de como está reverberando essa questão do letramento racial aqui pelo TJ? E obrigada, doutora Ana Cristina, também pela sua presença. Obrigada. Bom, eu vou responder primeiro, Ana. Eu vou parecer até pessimista. Primeiro, nós temos uma coordenadoria de igualdade racial, mas o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não é o de vanguarda, nem o pioneiro, nem o mais avançado na abordagem das questões raciais. Ter a coordenadoria significa que a presidência, a estrutura do tribunal, olhou para as questões raciais e deu a estas questões um lugar
de projeção, um espaço de fala que, administrativamente, é muito importante, mas ele tem que ser construído por nós. Hugo, Adriana, Leonardo, coordenadores, e os colegas que estão aqui como membros que integram essa coordenadoria. A gente tem que fazer a coordenadoria funcionar, a gente tem que tirar do papel. A Afonso está aqui, porque a gente fica o tempo todo trabalhando ações, e a gente está engateando, começando, mas a gente tem que tirar a coordenadoria do papel, a gente tem que fazer ela funcionar, a gente tem que fazer as ações funcionar, as ações efetivas de políticas afirmativas, institucionais, elas têm que sair do papel. Então, a gente está na fase de planejamento para 2025, vamos pensar em letramento racial de forma mais adequada, vamos pensar em políticas de equidade também, de cotas afirmativas internas para servidores, no âmbito interno, vamos pensar em como que a gente vai aprimorar futuros candidatos negros para a magistratura goiana, vamos pensar em um monte de coisa, mas isso tudo é engateando. Então, assim, eu tenho que ser sincero, não tem esse avanço todo, esse olhar todo. Nesse ponto, a gente tem um horizonte, a gente pode olhar para esse horizonte e sabe que, a depender do nosso trabalho, desse engajamento e de como a gente conduzir esse trabalho, daqui a 20 anos a gente vai ter um tribunal que deixa de espelhar o racismo da sociedade como ele espelha hoje. Porque ele espelha. A questão da justiça, a forma que nós, do judiciário, vemos os negros que são jurisdicionados, ainda é uma forma racista. De uma maneira geral, é uma forma racista. Ana Cristina falou que é complicado. Ela falou da justiça do trabalho. Como é que chega ali um cidadão negro, trabalhador, ajuiza uma reclamação trabalhista, vai ser julgado, sendo que a maioria dos julgadores, sei lá, 90% dos julgadores, são pessoas brancas que nunca tiveram contato com aquelas pessoas negras, a não ser naquela relação de subalternidade, que é justamente a subordinação, é um dos elementos da relação trabalhista, é justamente a subordinação que está sendo objeto de julgamento. E, nessa relação de subordinação, o julgador, ou a maioria dos julgadores, se colocam na posição hierárquica de colocar em subordinação e não ser o subordinado, ou não tem contato com essa realidade. Ter o julgador negro, a julgadora negra, vai permitir esse contato com essa realidade. A minha mãe, tem 1 ano que a minha mãe não trabalha, minha mãe era empregada doméstica. Tem 1 ano que ela não trabalha, tem 7 anos que eu sou magistrado. Ou tem 8 anos que eu sou magistrado. Então, durante 7 anos, uma mulher negra com um filho magistrado continuou trabalhando como empregada doméstica. Então, eu não sou juiz trabalhista, mas se eu fosse apreciar, falando por mim aqui, que é mais fácil, está fácil de eu explicar para vocês. Se eu fosse apreciar uma reclamatória trabalhista de um empregado doméstico ali, questionando direitos, não é que eu estou mais certo, mas meu olhar é completamente diferente. Eu tenho um olhar diferente. Então, não é o olhar certo ou errado, mas nós temos que ter esse olhar dentro da magistratura nacional para que a gente tenha um equilíbrio das relações, né? O equilíbrio. As decisões geram precedentes que indicam para o jurisdicionado ou para a sociedade qual é a forma correta de se comportar. Então, se eu tenho inúmeras, 95% das decisões trabalhistas negam reconhecer um vínculo trabalhista naquela situação, aquelas pessoas que empregam irregularmente naquela situação vão continuar empregando. Se eu tenho 60% das sentenças reconhecendo aquele vínculo e condenando ele a pagar encargos trabalhistas, aí ele começa, não, já não vou contratar assim, já vou formalizar, já vou contratar melhor, porque o conjunto das nossas decisões, do nosso trabalho enquanto Poder Judiciário, sinaliza para a sociedade o que ela deve fazer ou não. Essa sociedade trabalha com risco. Se o risco que eu tenho é pequeno, por que eu vou contratar de forma regular? Sendo que poucas pessoas vão acionar a justiça e a maioria que acionam vão perder. Então, eu posso contratar de maneira irregular, que eu não vou ter prejuízos financeiros, econômicos. Então, é um olhar, nós temos um horizonte, mas para a realidade, não, a Ana Cristina até falou isso para mim, eu acho que tinha que ter mais coisa do que só essa falácia, esse lançamento do programa assim, falou agora há pouco aqui. E é verdade, a gente tem que partir para atuações mais
de efetividade. Então, nós temos um caminho, mas é um pacto intergeracional. Nós vamos plantar aqui e colher na geração dos meus netos, na geração dos meus filhos, talvez, dependendo da velocidade com que essas ações forem tomando corpo. Por quê? Por exemplo, para eu preencher esse tribunal aqui, com pelo menos aí 30% de magistradas e magistrados negros, servidores e servidores negros, quanto tempo isso vai demorar? Para eu ter esse olhar? Para eu ter no balcão de uma escrivania também servidores negros recebendo uma população de escrivanias criminais, que é um jurisdicionado que é, em sua maioria, pessoas negras, para ter o olhar diferente. Resumindo, nós temos que caminhar, né? E se eu for olhar a realidade hoje, com certeza, nós vamos ter um julgamento que também, uma atividade, um serviço que é discriminatório. Na justiça criminal é onde mais se fala, né? Você entra num presídio, já entrei em muitos, 80% das pessoas são negras. Eu entro no presídio, eu vejo uma cela, 20 presos, se tiver 18 negros, eu, Hugo, homem negro, acho aquilo normal. Eu achar aquilo normal é essa expressão do racismo que está internalizada em mim. Eu acho normal. Eu não deveria achar normal, mas acho. O estranho, para todo mundo, é o lourinho lá, que está lá no canto, lá, preso. Aí todo mundo vai querer saber do lourinho o que aconteceu. Tem que dar muita coisa errada para você estar preso aqui. Né? Tem que ter acontecido muita coisa errada. Você fez muita coisa errada e deu errado no processo, deu errado em um monte de coisa para você estar aqui. Enquanto para o cidadão negro é normal. E isso a gente internaliza. Me parece normal que se qualquer pessoa entrar ali e ver o auditório aqui. Agora, se tivéssemos 70% de pessoas negras aqui, com certeza quem entrasse ali fala, vixe, isso aqui não é o normal dentro do tribunal, porque é o raciocínio, é a forma que a gente tem de raciocinar. E ele também pensaria o seguinte, deve ser algum evento do mês da consciência negra. Porque o negro tem um espaço dele, né? Se ele está aqui falando, nós estamos falando de questões raciais, no mês da consciência negra, não é a Ana Cristina e o Hugo falando de direito civil ou de teoria da comunicação, sei lá. Então, nós temos uma perspectiva, na minha visão, e passa pela gente, né? A doutora Érica, mencionada, faz um trabalho louvável, ela é membro integra, né, o comitê a coordenadoria de igualdade racial, há um tempão com a gente, uma juíza branca, que se autodeclara branca, que fez um projeto chamado Roda Antirracista, premiado, né, acho que é o prêmio Patrícia Scioli, juíza Patrícia Scioli, lá no Rio de Janeiro, e também reconhecido como boa prática pelo Conselho Nacional de Justiça, extremamente importante, a Roda Antirracista, que a gente tem que ampliar, inclusive, não depender só da doutora Érica para a gente andar com o projeto dela, que é tão importante. Mas é assim, eu acredito que é caminhando, né? E esse letramento racial que você mencionou, para terminar, está engateando. Está engateando. Nós temos que fazer esse letramento ainda. Né? Muitos de vocês estão aqui, vão abrir a cartilha, vão ler a cartilha que eu entreguei uma para a colega, vão ler a cartilha e vão falar, nossa, o mundo desmorona. Quando você fala, nossa, quantas palavras de cunho racista eu utilizo, porque esse letramento está engateando. Ontem mesmo eu participava de uma roda de conversa sobre o tema, e eu falava o seguinte, nós aqui estamos conversando, está tudo tão evoluído, está tudo tão bom, tão teórico, mas a gente tem que começar a pensar como é que a gente vai passar esse conhecimento para diversos públicos diferentes. Porque aqui dentro do tribunal eu posso falar de uma forma mais específica, até mais teórica, e ir introduzindo conceitos, igual tem na nossa cartilha, para que vocês comecem esse letramento. Agora, numa escola, para as crianças pequenas, para o meu filho lá em casa, para públicos diversos, se eu entrar num presídio, todos eles demandam esse letramento em escalas diferentes de aprofundamento, mais teórico ou menos teórico.
Então, para mim, é caminhar. Vamos caminhar, vamos passo a passo, mas sem medo também. Vamos propor o que temos que propor, fazer as ações que temos que fazer, procurar as políticas afirmativas. Nós temos respaldo legal e regulamentar, mas temos muito a caminhar. Na área da educação, desde 2003, eu não lembro o número da lei, sou fraco nisso, mas desde 2003 tem uma lei federal que determina que as escolas têm que incluir na grade curricular a história da afro-brasileira, cultura africana e afro-brasileira. E ontem um juiz, colega do Maranhão, compartilhou uma sentença na qual ele julgava uma ação civil pública, determinando que o Estado do Maranhão e os municípios lá da comarca da Ilha de São Luís, da capital, implantassem efetivamente, primeiro, formassem os professores, tem um ano para eles fazerem uma formação dos professores, para que eles consigam ministrar essas aulas, porque a maioria de professores brancos, não sei se é a realidade de São Luís, mas uma maioria de professores do ensino básico que é branco, que fazer uma formação para esses professores para daqui a um ano começar efetivamente a ter, não de fachada, mas efetivamente aos alunos terem acesso a esse conteúdo, a esse conhecimento em sala de aula. A lei, repito, 2003, nós estamos em 2024, 21 anos depois, está vendo o tamanho da batalha? Aí dependeu de alguém ajuizar uma ação, Ministério Público, a Defensoria Pública, lá no Estado do Maranhão, anos de tramitação, um ano, pelo menos, de tramitação de um processo, anos depois da vigência da lei, para vir uma sentença que é de primeira instância, ela pode ser atacada por recurso, muito dificilmente ela caia, porque não faz sentido, é uma lei federal que precisa ser cumprida, mas é isso. Está vendo tanto que... Mas é preciso caminhar, é preciso que os órgãos do Ministério Público ajuizem a ação. Se em Goiás não tem, eu não sei ainda, é um dever de casa que eu não fiz. Se em Goiás ainda não se implementou, é preciso que o Ministério Público ajuize a ação, é preciso que o Judiciário reconheça e determine a efetivação desse direito, e a gente caminhe com as crianças, para que a gente tenha crianças sem essa formação racista que a gente recebeu. Ninguém nasce racista, a gente recebeu uma educação, recebeu uma formação racista. Então, é caminhando, é passo a passo. Anteontem, terça-feira, eu tive num evento lançamento do primeiro plano estadual de promoção de igualdade racial, um programa do governo do Estado de Goiás. E tivemos lá nesse lançamento, eu, Afonso, e uma outra colega da coordenadoria, Joelma. E lá eles se comemorando, falando, não, o governo de Goiás encaminhou um projeto de lei para implementar as cotas raciais no concurso público do Estado de Goiás, nos concursos públicos do Estado de Goiás. A lei de cotas federal é de 2013, até hoje com dificuldade de aplicação, e agora que o Estado de Goiás vai propor essa lei e fala, nossa, que bacana, o governador resolveu propor a lei, ele é de boa. Não, foi o Estado de Goiás foi acionado judicialmente, sentou, fez uma conciliação e fez um acordo que ia encaminhar o projeto de lei. Então, foi forçado, por acionamento judicial. Então, tem todo um caminho. Institucionalmente, a minha visão é essa. Nós temos uma maioria de magistrados brancos, que não necessariamente praticam racismo individual, mas são fruto dessa estrutura de racismo que a gente vive, e o olhar deles vai ser esse, um olhar racializado, não intencional, muitas vezes, mas que replica esse racismo estrutural. E tem duas formas de trabalhar. A gente vai demorar para ter uma maioria ou uma porcentagem expressiva de magistradas e magistrados negros. Concorda? Então, um protocolo para julgamento com perspectiva racial tem que ser, agora que ele já existe, foi aprovado a semana passada, ele tem que ser disseminado. Os magistrados e magistradas agora têm que passar por curso de formação com base nesse protocolo, para entender o protocolo, para eles começarem a fazer uma leitura com um olhar diferente, a ler a gente com olhos diferentes. Só para concluir, ontem nós, participando dos grupos de magistrados negros, tinha uma notícia lá de uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que falou, durante um julgamento,
em crítica às cotas, dizendo, por exemplo, que o nível da faculdade, ela falava da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, o nível da faculdade, na minha época, era outro, agora é baixíssimo por conta das cotas. Então, assim, nós ainda temos, por incrível que pareça, magistrados, com todo o respeito, ela falou em público, está divulgado na imprensa, eu não posso comentar, eu, por dever ético, no meu código de ética, eu não posso comentar decisões judiciais, a menos que academicamente. Embora eu acho que eu esteja num espaço mais acadêmico, eu estou dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e estou aqui como juiz de direito, então não posso comentar por dever ético. Mas, então, o que eu estou comentando é algo que ela falou publicamente numa sessão de julgamento, que não tinha nada a ver com o processo em si que ela estava falando, e está publicado na imprensa. Então, vou me dar o direito de reportar essa questão com a ressalva do meu Código de Ética e Disciplina da Magistratura Nacional. Ela falou que a universidade tinha notas mais altas antigamente, agora, com as cotas, as notas abaixaram. Absurdos. Então, nós ainda temos esses magistrados que têm coragem de vir a público e falar isso, sabendo que isso não vai ter uma repercussão, não vai ter uma crítica a ponto de prejudicar a carreira dela. Né? Vai ser uma crítica ali no mês da consciência negra, como é que ela tem coragem de falar isso num evento de comemoração ali, ou algo que rememorou o dia da consciência negra, como é que ela tem essa coragem, mas aquilo não vai causar um prejuízo, ela sabe que isso não causa um prejuízo, porque essa ideia ainda é internalizada pela maioria das pessoas. Para que serve cota? Ela falou, cota, o que a gente mais ouve, cota serve mais para desunir. Ela começou assim, desunir. Mas nós estamos unidos? Estamos unidos, então? Todos nós unidos, com o mesmo nível de direitos, negros e brancos. A cota veio desunir. Fica a reflexão. Exatamente. E eu acho que isso tudo se traduz da seguinte, no seguinte raciocínio, que é assim: o Brasil é um país diverso, multirracial, todo mundo convive pacificamente e tal, mas o poder é monocromático. É isso. Quem decide, quem define as questões, quem comanda as pastas de maior valor financeiro. Se a gente pegar uma estrutura como o governo federal, por exemplo, e for olhar, onde estão os negros no governo federal? No Ministério da Igualdade Racial, excelente. Depois, se tiver essa curiosidade, vamos lá ver o orçamento do Ministério da Igualdade Racial. Tivemos um ministro nos direitos humanos, agora uma ministra negra nos direitos humanos. Vão olhar lá o orçamento do Ministério dos Direitos Humanos. Agora, eu quero perguntar para vocês o seguinte: vocês já viram, porque eu não vi, pode ter acontecido no passado, porque eu, sei lá, não me lembro, um ministro da Economia, ou Fazenda agora, negro, alguém do Planejamento, ministro, secretário. Né? São detalhes que não são obras do acaso. Não é que não exista um economista, enfim, o presidente do Banco Central. Vocês já viram algum presidente do Banco Central? Eu nunca vi. Você já viu? Porque é isso, sabe? É como se os espaços que os negros ocupam, mesmo os espaços de poder, é como se fossem concessões. Então, toma aqui, fica aqui no teu cantinho e está tudo bem, não reclama. Sabe? Acontece uma coisa muito parecida com as mulheres, mas aqui a pauta é racial. Né? Então, eu acho que é isso, o fato de a gente ser um país plural, diverso, de maioria negra, mas que é comandado, que concentra o poder na mão de pessoas não negras, preferencialmente ou majoritariamente homens brancos. É isso. Acho que esse é o resumo do que é a nossa sociedade em termos de estruturação e que acaba desencadeando em cascata uma série de dificuldades de origem, de convivência, de relacionamento étnico-racial. Uma coisa que tu trouxeste na tua fala, que é a coisa da falta da representatividade. O fato das crianças não te reconhecerem como professora, né? Ou melhor, não reconhecerem em ti, uma mulher negra, uma professora. Né? Não é pessoal, é uma coisa... aliás, é bem pior, né? Porque se fosse pessoal, podia ser, não acham que ela tem capacidade. Não é isso. Podia ser ela, podia ser eu. É uma mulher negra
não é lida como uma professora, ela tem que estar ali a serviço, é servente, ou não sei o quê, ou está lá, está na coordenação, mas para as crianças, elas nem sabem o que é coordenação, elas não têm esse discernimento. Para elas, a professora é a figura de autoridade, né, a figura máxima. Então, como essa questão aí da representatividade é importante. A gente cresce e não vê, agora começaram a aparecer, não sei se trocar, mas assim, vocês todos aqui, a gente cresce, mesmo quem frequentava o SUS, a gente cresce e não vê médico branco, não vê dentista branco, não vê... meia dúzia de professor branco, quando tem, é um ou outro. Eu, a minha vida inteira escolar, tive um professor negro. Toda a minha vida escolar, um professor negro. Eu sou gaúcha do Rio Grande do Sul, então também o contexto também ajuda, né? Mas eu tive um professor negro, toda a minha vida escolar, acadêmica, escolar e acadêmica, sabe? Então, é isso, a gente não se vê no outro, e a gente não consegue se imaginar, se projetar por uma coisa que a gente não sabe que existe. Tipo, como é que eu vou, hipoteticamente falando, vou sonhar em ser, sei lá, juíza? Se eu cresci, nunca vi uma imagem de uma juíza negra, se eu vejo a televisão e a negra está sempre no papel de empregada doméstica, ou de secretária, ou de não sei o quê, sabe? São essas coisas do quanto é importante as pessoas olharem, terem referenciais. No meu caso, eu vou falar uma coisa que parece clichê, mas que é verdade. Tipo, cara, eu cresci vendo a Glória Maria na televisão. E eu sempre tive essa coisa de, eu quero ser jornalista, quero ser não sei o quê, né? Tipo, enfim, era uma coisa que... nunca trabalhei em televisão na minha vida e não era isso. Eu não queria ser a Glória Maria. Mas a Glória Maria me fez acreditar que era possível que eu, uma menininha, uma guriazinha negra, lá no Rio Grande do Sul, tal, só rodeada de coleguinha branco, loiro, poderia um dia ser jornalista. Tipo assim, se a Glória Maria pode, por que eu não posso? É essa coisa de tu ter alguém que te mostre que, olha, é possível, sim, tu pode chegar lá. E esses referenciais a gente está começando a construir para as pessoas negras, para as crianças negras, agora. Porque médico negro é exceção, porque dentista negro é exceção, porque juiz negro é exceção, desembargador negro é exceção, jornalista negro é exceção. É isso, sabe? Então, eu acredito que, à medida que as pessoas forem tendo oportunidade de ocupar esses espaços, isso vai servir, inclusive, de estímulo para que outras pessoas, até porque a maior parte das pessoas que conseguem ascender, dos negros que conseguem ascender, vem de uma origem humilde, não vem pela nossa história, pela história do Brasil. Então, eu acho que isso é muito importante, sabe? A coisa do referencial. Se na tua escola tivesse outros professores negros, pelo menos uma professora negra, talvez não existisse esse espanto, porque eles saberiam que tem pelo menos uma, sabe? Assim, e uma que eu digo, não, além de ti, né? Tivesse uma outra mulher negra nessa posição. Então, é isso, é a gente pensar no quanto é importante essa coisa do referencial, nos círculos que a gente convive, nas coisas que a gente fala, atentar para os lugares, para os ambientes, e tentar se enxergar um pouquinho no lugar do outro. Agradecemos demais, então. Acredito que alguém tenha mais alguma pergunta, alguma questão. Então, agradecemos demais, tá, a presença da jornalista Ana Cristina Rosa, jornalista, assessora-chefe de comunicação do Conselho de Justiça Federal, juntamente com o Dr. Hugo Costa Silva, que é gestor do Comitê de Igualdade Racial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Aqui, os três livros e os sorteados, no caso, o Erickson, a Milena e a Yasmine, servidores, a gente já conseguiu localizá-los. Assim que a gente tiver contato, a gente já vai entregar. E também, dentro dessa programação do Mês da Consciência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a gente também está com esses brindes que também vão ser sorteados para os servidores que foram sorteados. Eu vou colocar a lista, tomara que algum deles já estejam aqui para prestigiar, para poder estar juntos de nós, para poder estar falando também um pouquinho desse momento de abertura de espaços para falar do movimento antirracista, do letramento racial, das conquistas, dos avanços dos não-negros também se somarem a essa causa, e é muito importante todos nós darmos as nossas vírgulas, pontos, para poder crescermos um pouco mais.
Só fazer Doutor Hugo. Vai ter sorteio? Mais? Sim, Eu mais. acho que tinha que sortear só para quem está aqui, eu acho. Tem que... Foi um pitaco só. Vocês fazem. Então, segue aqui. Vocês podem sortear de novo. Não divulgou a lista? Mas, assim, não quero furar a regra, né? É só um pitaco. Olha, Será que Marcos Ribeiro está aí para a gente ver se é isso ou não? Marcos Ribeiro de Melo Filho. Porque se for, eu já lanço a lista aqui para ver. Vamos lá. Marcos Ribeiro de Melo Filho. Vitor Afonso. Cadê? Vitor Afonso da Silva Chagas. Está aí? Não. Vanderlan de Souza Rodrigues Arantes. Joelma Costa Santos. Flávia Camelo Lobo Félix de Paula. Leandro Gonçalves Chagas. Vitória Emanuela Pires de Almeida. Jackson de Souza Santos. Uau, pronto. O representante das listas. Vou continuar a lista para ver se soma mais. Por favor, vem aqui. Luciano, você pode me ajudar também? Jackson de Souza Santos. Vitor Eduardo Barbo Siqueira Santana está por aí? Gisele Marie Leal Adorno Ferreira. Michele Pereira Musa. Beatriz Fernandes de Souza Garcia. Gláucia Alves de Mendonça Ferreira. Carla de Paiva Rodrigues. Edna Chaves Guedes. Priscila Marques Cavalcante Lemos. Ícaro Melo dos Santos. Está aí, não, né? Melo dos Santos. Mara Cristina Pereira da Costa. Regina Célia Alves de Moura. Daniela da Silva Rocha. Está aí? Representante feminina. Maria Cristina, não é isso? Regina Célia Alves de Moura. Daniela da Silva Rocha. Marcela Paula de Freitas. Cecília de Brito Palhano. Renan Kevin Costa Santos. Bruna Lorena Rosa Santos. Jonatas Pereira dos Santos. E Osvânia Maria Freitas de Menezes. Uau, pronto, bancar. Então são os... Mas aí tem que ver a lista. Por favor. Vamos juntar os sorteados para um registro. Vamos ver como a gente faz para sortear agora. Prefere como? Não tem ali. Deixa eu ver se pela lista, se tem nomes aqui, né? Vamos lá. Esses daqui foram os que já foram. Todos chamados. Será que são agora? Tá, então vamos lá. Tem número na cadeira aí? Eu acho que tem. O Pio. Os que perguntaram, os que participaram. Os três que levantaram a mão primeiro. Aqui, ó. Pi. Pronto, vem. Vem. Ali também. Isso, vocês três. Pronto. Posicione aqui para a gente tirar mais a foto. Vocês também. Vem para cá, vem de novo, por favor. Fazer registro. Aqui, ó, e os demais. Podem ir. Eles receberam. Oi? Por favor.
Mais 2. Vem, Wendel. Vem. Vem, Renata. Vem, vem. Vem. Ok, olha aqui para mim, por favor. Mais um chegando. Ok, vamos lá. Obrigado. Pronto. Parabéns a todos, então. Gente, agradecemos a todos os servidores aqui presentes, aos convidados presentes, e tenham um bom final de tarde e início de noite, e levando essa luta para as nossas casas.